Olá, pessoal. Hoje a gente vai dar uma olhada nos conteúdos de lógica que a gente já viu, mas de uma forma bem rápida para vocês lembrarem, porque alguns conteúdos desses são importantes para a continuidade da disciplina, né? O conteúdo de lógica é amplo e alguns deles caem em outros vestibulares, então a gente precisa dar uma revisão, porque pode abarcar, inclusive, questões futuras, talvez no ano que vem ou nesse próprio ano, né? Vamos dar uma olhada. Primeiro, a gente tem uma história da lógica com Aristóteles, que ele é considerado o iniciador da lógica. Se a gente for olhar, é bastante tempo atrás, né? 384 a.C. ele nasceu. Então, qual era o problema que Aristóteles queria levantar? Na época dele, havia um grupo de filósofos chamados sofistas que argumentavam que qualquer opinião seria válida. Ou seja, era possível argumentar e defender qualquer ponto de vista, contanto que os argumentos estivessem lá expostos. Só que Aristóteles, analisando os argumentos que esses caras levantavam, ele percebeu que alguns deles nem sempre eram argumentos que a gente poderia chamar de bons argumentos, porque eles induziam você ao erro. E esses argumentos, a gente vai olhar posteriormente, são chamados de falácias. Então, Aristóteles elaborou, traçou caminhos para saber que tipo de argumento se segue, que tipo de argumento não se segue, de princípios que a gente vai levantar, né? E isso ele acabou sistematizando o que a gente chama hoje de lógica. Então, quando a gente vai falar de argumentação, o que é lógica? Lógica é uma ciência que trata de inferência. O que é inferência? É entender o que é que se segue de uma coisa. O que é que você pode retirar de conclusão de uma coisa, de um argumento, de uma sequência de coisas que a gente vai chamar de premissas. Então, muita gente pensa em lógica como algo mental, né, como fosse uma espécie de coisa que a gente tem dentro da cabeça e agora a gente organiza nossos pensamentos a partir dele. Só que a lógica, ao longo do tempo, ela já foi pensada assim, mas ao longo do tempo ela foi se instruindo como uma ciência autônoma muito semelhante ao que a gente vai ver, o que vocês veem como matemática, né? Então, a lógica tem uma diferença disso. Então, qual é o objetivo, qual é o tratado que lógica vai fazer? É sobre o que a gente chama de argumento. O que é um argumento? É uma sequência de proposições, de frases, no qual uma é conclusão e as outras sustentam essas frases, dão apoio, que é o que a gente chama de premissas. Então, o que é pensar uma lógica? A lógica ela vai tentar definir o que é um argumento válido de um inválido, o que é um argumento que se segue necessariamente do que não se segue. Então, a gente pode olhar a estrutura de um argumento, são premissas, que a gente pode chamar de antecedentes, que a partir da inferência a gente pode tirar uma conclusão consequente. A ordem nem sempre aparece assim. A conclusão pode aparecer no começo, mas o que importa é que na estrutura lógica as premissas dão sustentação à conclusão. Então as premissas elas servem para a gente provar alguma coisa, a gente sustentar uma prova. A gente quer provar algo, a gente tem que levantar razões para isso. Um dos argumentos mais famosos é o de Aristóteles, que a gente pode ver como aquele que a gente já trabalhou em sala, né? Todos os homens são mortais, Sócrates é um homem, a conclusão lógica é Sócrates é mortal, porque Sócrates está incluído naquele grupo de homens e os homens incluídos no grupo dos mortais, né? Então, logo, Sócrates também vai morrer e morreu. Um é a premissa, o outro também, e o que se segue é a conclusão. A gente precisa estar de olho também em duas coisas, né? Verdade e falsidade, e validade e invalidade de argumentos. As verdades e falsidades são ditas daquelas frases que a gente está trabalhando. As frases podem ser as premissas ou a conclusão. Só que a validade ou invalidade é dita dos argumentos.
dos argumentos, da estrutura do argumento. Então, vocês podem pausar e ler aí, depois a gente vai passando. O argumento. Todas as proposições verdadeiras, argumento válido e correto. Esse argumento seria o que uma espécie de modelo, né, um argumento que a gente chamará de geral, de proposições categóricas, que são gerais. Todas as baleias são mamíferas, todos os mamíferos têm pulmões, logo, todas as baleias têm pulmões. Todas as frases são verdadeiras, o argumento é válido porque as premissas levam à conclusão. E ele também é correto, porque todas as premissas são verdadeiras. Um argumento com todas as premissas falsas, só que o argumento é válido. Válido por causa da sua estrutura lógica. Todas as areias têm 6 patas, todos os seres de 6 patas têm asas, logo, todas as aranhas têm asas. As duas premissas são falsas, a conclusão falsa também, porém o argumento é válido, vocês podem pausar e ler. O argumento é válido porque ele possui uma boa estrutura lógica. A gente vai entender por que tem uma boa estrutura lógica. O terceiro tipo de argumento, todas as proposições são verdadeiras, porém o argumento é inválido. Por que ele é inválido? Porque a estrutura lógica dele não é boa. Se João tivesse todo o ouro do mundo, seria rico. João não tem todo o ouro do mundo. Conclusão, João não é rico. É tudo verdadeiro, só que a estrutura lógica é falsa. Porque João poderia ser rico de outra forma. Vamos dizer que João tivesse uma empresa muito grande. Ele poderia ser rico sem precisar ter todo o ouro do mundo. Logo, o argumento também não é correto. Ele só é correto quando ele é todo verdadeiro com uma boa estrutura lógica, como ele é válido. E argumento com premissas verdadeiras, mas a conclusão falsa. Se Silvio Santos tivesse todo o ouro do mundo, né, possuísse, seria rico. Silvio Santos não tem todo o ouro do mundo. Logo, Silvio Santos não é rico, a gente sabe que ele é rico. Então, as premissas são verdadeiras, a conclusão é falsa, porque a estrutura do argumento não leva a essa conclusão. Né? Tem premissa verdadeira, mas a estrutura está errada, que leva a uma conclusão falsa. Então, a gente viu um grupo de proposições que é chamado de categóricas, porque ela liga com categorias, com classes. O que é uma categoria? É objetos, algum objeto que tem determinada característica em comum, né? Classes de por exemplo, categoria de cachorro, de gato, de cavalo, de soldados, de seres humanos. Todos eles têm uma característica em comum que a gente pode agrupar elementos. Aí, desde Aristóteles, que há uma categorização, uma tipificação de 4 formas clássicas de proposições, que a gente chama de proposições categóricas. A do tipo universal afirmativa, todos os políticos são mentirosos, que ela lida com universal, que é o todos, e ela é afirmativa porque afirma alguma coisa. O nenhum, que é universal também, lida com a proposição de forma negativa, nenhum político é mentiroso, você já está falando de uma forma universal negativa. Alguns políticos são mentirosos, ela é particular, porque ela lida de um grupo particular, mas de uma forma afirmativa, e a outra contrária dela. Alguns políticos não são mentirosos, que é a particular negativa. Né? Na estrutura dela, lógica, fica o quantificador, todo, nenhum e o algum, o termo sujeito, a cópula é, são e o predicado. Todo político é mentiroso. Aí a gente vê que o quantificador é o todo, o termo sujeito é o político, a cópula é o é, o termo predicado é mentiroso. E daí descobriram que existem relações lógicas entre esses 4 grupos de proposições. A gente pode olhar simplificando, trocando o termo sujeito por S e o termo predicado por P. A gente pode dizer que todo S é P, nenhum S é P, alguns S são P, alguns S não são P. Né?
O S aí está no lugar de sujeito, pode ser qualquer coisa. Todo homem é mortal, por exemplo. Aí seria todo homem, aí S está no lugar de homem e mortal, P está no lugar de mortal. Tá claro? Vamos lá. Entre essas oposições, arrumar um jeito também da gente decorar como é que elas funcionam. Substituir a sentença, a frase, a proposição, por uma letra, para ficar fácil de decorar. A universal afirmativa chama de a universal negativa de E, a particular afirmativa de I e a particular negativa de O. E por que isso? Porque veio do medievo e eles colocaram numa coluna, na coluna da esquerda, afirmo as duas positivas, afirmativas, aí o A primeiro e o I, e nego na da esquerda com a universal no E e a particular no O. Aí como é que fica? Fica assim, né? A, I, E, O. E entre elas tem relações. A primeira dela que a gente pode ver é a que chama de contraditórias. Por quê? É quando A for verdadeiro, todo homem é mortal, então alguns homens não são mortais, é uma contradição. Ou seja, quando A é verdadeiro, O é falso. Quando O é falso, A é verdadeiro. Quando O é verdadeiro, A é falso e vice-versa. Né? Uma, na diagonal, determina a relação lógica da outra. Né? Eles são contraditórios. Um é verdadeiro, o outro automaticamente é falso. Mesma coisa no caso do E do I. A gente pode ver o E e o I tem essa relação de contradição. Não tem como correr. Se eu digo que nenhum aluno é dedicado, então é falso. Então, alguns alunos são dedicados, é verdadeiro. Se eu digo nenhum aluno é preguiçoso, é verdadeiro. Logo, alguns alunos não são preguiçosos, é falso. Ou seja, uma determina a relação lógica da outra, automaticamente, nessas diagonais. Não tem como errar, essa é a parte mais fácil e talvez a mais importante, porque quando você determina o valor de um e do outro, você pode determinar em seguida das outras partes também. Porque ela também tem outras relações. Entre A e E, tem a relação de contrária. Se eu digo todo homem é trabalhador, se eu digo que isso é verdadeiro, o contrário, nenhum homem é trabalhador é automaticamente falso. Porque quando eu digo que todo homem é trabalhador, ele pegou todo aquele grupo de homens e não sobrou nada. Né? Então, nenhum homem é trabalhador seria automaticamente falso. A relação também embaixo de subcontrárias. Só que o que é que funciona? Enquanto na A e na E, no todo e no nenhum. Quando um é verdadeiro, o outro é falso, na subcontrária, acontece o diferente. Né? Eu posso dizer, alguns alunos são estudiosos, verdadeiro. Alguns alunos não são estudiosos, pode ser verdadeiro também. Agora, os dois não podem ser falsos ao mesmo tempo. Alguns alunos não são estudiosos, alguns alunos são estudiosos, não pode ser falso ao mesmo tempo, porque exclui o grupo de alunos como um total. Ou seja, enquanto em cima, se um é verdadeiro, o outro é falso, embaixo ambos podem ser verdadeiros, mas não pode ser falso ao mesmo tempo. Ok? E embaixo eles chamam de relação de alternadas. Se A é verdadeiro, se todo aluno é dedicado, então automaticamente alguns alunos são dedicados na I. Se eu digo na E, nenhum aluno é dedicado, se for verdadeiro, automaticamente alguns alunos não são dedicados, também é verdadeiro. Ou seja, as universais, as de cima, a e a E, o todo e o nenhum, determinam o valor da de baixo, mas não o contrário. Se eu digo alguns alunos não são dedicados, eu não posso afirmar agora que todos os alunos não são dedicados. Isso é uma falácia da generalização. Eu pego a característica
de um grupo e coloco no todo. Isso é uma falácia, entende? No mesmo caso no O, eu não posso dizer que alguns alunos não são estudiosos e conseguir fazer uma inferência de dizer que nenhum aluno é estudioso. Isso é falso. Ou seja, eu estaria fazendo uma generalização apressada do grupo. Isso é uma falácia. Ou seja, eu só posso determinar de cima para baixo, mas não de baixo para cima. Ok? Vamos lá. Dá uma lida, dá uma pausa, dá uma lida, para vocês não perderem tempo. E agora a gente viu uma questão que é o diagrama de Venn. Por que o diagrama de Venn é interessante? Porque nas proposições categóricas, a gente vai trabalhar com silogismos. O que é um silogismo? Silogismo é um argumento em que há duas premissas e uma conclusão nessa formulação categórica. Ou seja, a gente tem como condensar um argumento em duas premissas e uma conclusão. Quando a gente faz isso, a gente está trabalhando por grupos, né? A gente não viu que era todo, nenhum, algum, tal. Nesse argumento categórico, aparecem três grupos, ou seja, a gente vai lidar com três grupos distintos e quais são as relações entre esses três grupos. Então, o Venn, que é um cara, um estudioso, ele inventou um jeito da gente interrelacionar esses grupos de forma visual para que a gente possa determinar se o argumento é válido e se o argumento não é válido. Então, a gente chama esse processo de diagramação. É uma proposição categórica. As universais, basta a gente preencher, a gente vai riscar. Riscar, no caso, é esvaziar, é retirar os membros daquele grupo. A gente preenche no sentido físico de riscar, mas o sentido simbólico é retirar membros. Vocês vão ver como é que isso funciona. Né? Uma proposição vazia aí, a gente está riscando ela toda para preenchê-la. E nas particulares, a gente vai colocar só um xizinho. Aí, como é que isso funciona quando a gente vai ver o, as proposições em união? Quando eu digo todo político é mentiroso, eu estou tratando de dois grupos, o grupo de político e o grupo de mentiroso. Todo S é P. Aí o que é que eu fiz? O grupo de político, que é o da esquerda, eu risquei para não sobrar nenhum político que não esteja no grupo envolvido do mentiroso. Naquela interseção, ou seja, nessa interseção, nesse meinho, estão todos os políticos que são políticos e também são mentirosos. Ou seja, essa parte vermelha, na verdade, é a parte vazia. Sumiu todo mundo, é a parte vazia. Tá claro? Então, é a parte que sumiu. A gente não apaga fisicamente o símbolo, porque a gente precisa dele depois para visualizar a resposta. Por isso que a gente não apaga, mantém a estrutura fixa. No nenhum político é mentiroso. A gente está tirando justamente a parte que une eles, o grupo do político e o grupo do mentiroso. Então a gente apaga a interseção, o mínimo, a gente apagou. Alguns políticos são mentirosos, a gente marca justamente a interseção entre eles, como alguns são particulares, a gente marca só um xizinho, como se a gente estivesse dando uma setinha do GPS em cima do grupo, né? E alguns políticos não são mentirosos, a gente risca na parte que só tem político, mas não tem o grupo do mentiroso. Aí no silogismo, aí vocês vão ler, dar uma pausa, para dar uma lida. Nenhum herói é covarde, alguns soldados são covardes, logo alguns soldados não são heróis. Como é que a gente determina esse tipo de argumento, né? O termo covarde, ele é chamado de termo médio, que ele faz a ligação entre a premissa de cima e a premissa de baixo, a premissa maior e a premissa menor. É assim que chama. Ou seja, ele é um termo que faz a ligação. Sempre tem um termo médio nesse tipo de argumento categórico.
Então, como é que a gente vai fazer para diagramar agora, para saber se um argumento é válido? Eu mesmo não sei fazer, a maioria de cabeça. Existem regras para você decorar, eu quase nunca decoro. Então, eu prefiro fazer no braço, dá para fazer assim, riscando, porque eu acho mais interessante. Mas tem regras, tem muita gente que decora regras e sabe mais ou menos quando isso. Tem no livro de vocês podem procurar, tem 8 regrinhas lá de quando um argumento automaticamente não é válido. A gente vai dar uma olhada e vai trabalhar isso mais tarde. Como é que a gente verifica esse argumento? Nenhum professor é banqueiro, alguns banqueiros são economistas, portanto, alguns economistas não são professores. Como é que a gente vai ver se esse argumento segue ou não segue? Vejam que, se a gente olha logo de frente esse argumento, é confuso porque envolve muita coisa, né? Para você determinar logo de frente, você às vezes não consegue. Agora, imagina esse argumento se ele tivesse diluído cada frase dessa um textão bem longo, num parágrafo, cheio de conversa. Nenhum professor é banqueiro, porque os professores trabalham bastante e não sei o que, eles não têm tempo para ter a tipo de atividade como essas. Logo, os banqueiros são pessoas que lidam com a economia, são todos economistas. Ou seja, é possível diluir esse argumento num texto mais longo. O que é que o silogismo tenta fazer? É justamente juntar tudo para a gente ter uma visão clara da estrutura lógica e tentar ver a forma correta de dizer se ele é válido ou não. No primeiro passo, para diagramar, você tem que diagramar as proporções universais. Todo e nenhum. Sempre. Sempre comece por todo ou nenhum. Todo ou nenhum. Todo ou nenhum. Se tiver no argumento. Todo ou nenhum. Você tem que ir lá. Ou seja, nenhum professor é banqueiro. Então você vai riscar no seu argumento entre professores e banqueiros. Está vendo? Professor, banqueiro, você risca o meio que está apagando. Professor, mas essa parte que pega economista, mas não tem professor e banqueiro? Então apaga também. Essa parte que tem economista. Você não vai marcar apenas a partezinha de cima, não. É toda a interseção entre professor e banqueiro. E o segundo passo, agora você vai diagramar. Alguns banqueiros são economistas. Aí você marca o xizinho. Marcou o X, pronto. Alguns banqueiros são economistas, ou seja, entre banqueiro e economista tem uma parte ali que está sobrando, você marca. Agora você vai verificar se você encontra a conclusão. É possível encontrar a conclusão nesse diagrama? Alguns economistas não são professores. Quando é que está marcado que alguns economistas não são professores? Justamente nesse xizinho que está aí. Alguns economistas, nesse X, eles são economistas e banqueiros, mas não são professores. Portanto, o argumento é válido porque ele é deduzido a partir das premissas. Mas existem argumentos inválidos também. Nenhum professor é banqueiro, economistas não são professores, portanto, alguns economistas são banqueiros. Aí vamos olhar como é que a gente diagrama. Mesma coisa na primeira premissa. Quando você tem uma dúvida onde coloca o X, na segunda premissa, já é um indício de que o argumento não está correto. Já é um indício. Você não sabe onde colocar é porque ele não tem uma forma lógica boa. Então, a gente vai ficar por aqui. Vai ficar por aqui. Vou encerrar a gravação para vocês terem a disponibilidade de olhar e revisar esses problemas lógicos. Façam pausas nos momentos que eu pedi, porque é interessante que fique claro que tipo de argumento, que tipo de problema você está tratando, e qualquer coisa é só me procurar. Pergunte nos fóruns ou nos grupos. Abraço.